uma armadilha, Uma né? armadilha que pode custar seu emagrecimento e saúde. Uma vez que você vê essa, você não consegue desver essa armadilha. Não é Sim, isso, Bia? já era. Você viu, daí não tem como mais ficar errando na mesma coisa, que você já viu, já não está mais invisível. Então, vamos lá. É um SecaCast bônus. Aqui é o Júnior e aqui é a Bia! Bia. Sejam bem-vindos ao episódio bônus dessa temporada do SecaCast, podcast do Seca 30, um método de emagrecimento inteligente que ajuda mulheres a secarem em 30 dias. Bem-vinda ao aquecimento da jornada Seca 30. A gente está aqui o tempo todo conversando com vocês. E no episódio de hoje, o que a gente vai falar mesmo, Bia? Uma armadilha. Uma armadilha que pode custar seu emagrecimento e saúde. Caracas, eu não sei se as meninas já ouviram falar dessa armadilha, mas assim, para mim foi uma coisa nova há um tempo atrás. Eu aprendi com o coaching e com a Bia, e a gente vê isso agora. De uma vez que você vê essa, você não consegue desver essa armadilha. Sim, não é isso, Bia? já era. Você viu, daí não tem como mais ficar errando na mesma coisa, que você já viu, já não está mais invisível, né? Você já consegue ver. E o que é essa armadilha, Bia? Vamos tirar o suspense. Essa armadilha é a sabotadora interna, né? No podcast que a gente estava falando anterior a esse, a gente estava falando de uma voz interna, de algo que ficava ali na nossa cabeça, né? Mas a gente não entrou tanto em detalhes. E aí aqui a gente trouxe para falar sobre isso, né? Então, o que é essa armadilha? O que é essa armadilha interna? O que é essa voz? O que é essa sabotadora interna, né? São realmente algumas armadilhas internas que sabotam o nosso processo de emagrecimento. E não só o nosso processo de emagrecimento, como os nossos sonhos também, né? E a gente costuma chamar isso de realmente a sabotadora interna, essa voz interna que está ali na nossa cabeça e que às vezes, né, faz a gente interromper alguns processos, desistir dos nossos sonhos, desistir de continuar alguma coisa, porque ela vem para provar para a gente algo que nós não somos, mas ela tem um poder tão forte dentro de nós que ela faz a gente acreditar nesse poder, né? Do tipo, olha, você não é capaz, você não consegue, para que você já tentou de tudo para emagrecer e nunca conseguiu. Então, assim, não adianta mais você tentar que não vai dar certo, né? E ela se disfarça, assim, como se fosse alguma coisa certa, né? Por exemplo, muitas vezes ela vem disfarçada também nesse formato. Por exemplo, eu vou comer pistache, né? Pistache é saudável. Só que daí, você comer uma porção pequena de pistache é saudável. A sabotadora, ela dá um jeito ali na sua cabeça de fazer você comer 1 quilo de pistache, né? Então, não é uma questão também só dela interromper seus sonhos, ela vai dar um jeito de, mesmo você tentando entrar na vida fitness, né, de mudar os estilos de hábitos saudáveis, de tentar ficar mais firme no processo, treinar melhor, comer melhor, ela vai dar um jeito de fazer você deslizar e de fazer você entender que não é isso, não faz isso, entendeu? Ou isso, ela vem mascarada, né? Um camaleão se camuflando, do tipo assim, ó, comem esse pistache, tá tudo bem. Só que daí você vai lá e come 1 quilo. É a mesma coisa de você ter pego também 1 quilo de açúcar e ter colocado para dentro. Entendeu? Bia, parece aquelas historinhas de desenho animado, quando a gente escutava, tipo, o anjinho mau e o anjinho bom aqui do cantinho, né, Bia? Parece que a gente fala como se fosse uma terceira pessoa dentro da gente, e realmente né? Como se fosse aquela voz que a gente ouve, parece coisa louca, assim, mas é uma voz que está ali e que fica, tipo, atrapalhando. E não só uma voz, mas ela faz você agir, literalmente. E se você não está atento, já foi, né? Exatamente. Se você não tiver de olho, se você não tiver assim, prestando atenção no que ela pode causar, os estragos são realmente muito grandes. Interessante. Assim, como a gente falou ali, se você não percebia ela, agora você vai começar a perceber, né, Bia?
E uma vez que você consegue perceber, a coisa boa é que você vai ficar assim, puta, por que eu tenho essa sabotadora? Mas, ao mesmo tempo, uma vez que você sabe, você consegue lutar contra o inimigo, né? Se você não tem um inimigo invisível, legal. Exatamente. Não tem como, é igual o coronavírus. Por que ninguém consegue matar ele, né? Parar? Porque ninguém consegue ver. Como que você para uma coisa que você não vê? Agora, quando você vê, se a gente visse o corona, não seria mais fácil? Ah, eu tô vendo, sei onde que tá, entendeu? Você consegue... Ah, você sairia de casa se você visse o corona? Você não sairia de casa. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Como você controla um inimigo invisível que você não vê? Agora, quando você enxerga isso, que daí você, eu tô fazendo isso, aí tudo muda. Entendeu? Tudo muda. Porque a partir do momento que você viu, não tem como você desver. Aquele negócio que você falou. Já viu, acabou. Não tem o que fazer. Top, top. E Bia, e o que não é essa sabotadora, por exemplo, esse obstáculo que a gente tem dentro da gente? Esse obstáculo, ele não é definitivo, né? Eu sei que a gente está sempre aqui falando que as coisas não são definitivas e tudo mais, mas é justamente para trazer para as meninas que esses obstáculos acontecem, todo mundo está sujeita a vivenciar isso, está todo mundo sujeito a passar por isso, mas não é algo que vai ficar para sempre, não é algo duradouro, ele não dura para sempre, ele não é definitivo, entendeu? Então, assim, ele é invisível até o ponto que você enxerga, então ele não se torna mais invisível, porque você sabe que ele está ali, você pode procurar pela sabotadora interna, aonde que você vai procurar? Começa a prestar atenção nas ações que você tem tomado, nas ações que você tem, hoje eu não vou comer, aí você se priva de comer ali e tal, aí no outro dia você fala assim, mas eu vou comer amêndoa, só que daí você come um monte de amêndoa, se entope de comer amêndoa, de comer pistache, foi o que a gente falou aqui, que no caso, a gente percebeu que isso no desafio, a gente estava comendo muito pistache, né, tipo, demais até. Então, assim, por quê? Porque a nossa sabotadora interna, ela dá um jeito de arrumar armadilhas para você cair nessa, mas não é algo definitivo, não é algo que você não pode saber onde ela está, não é algo que, meu Deus, eu não sei onde ela está, não, você sabe onde que ela está, você só precisa prestar atenção e ver aonde ela tem se manifestado. É quando você come? É quando você está na frente do espelho e ela está te falando alguma coisa ali, né, de tipo, ai, que feia, que gorda que você tá, não coloca essa roupa, não caiu bem. Ou quando você vai comprar uma roupa, tá lá na loja experimentando, e aí que vem na cabeça? Essa roupa ficou horrível, como eu tô gorda, nossa. E aí você acha que esse é o seu pensamento. Mas é a sua sabotadora interna só falando com você e reafirmando que você não consegue passar por aquilo, que ela tem mais poder sobre você do que propriamente você poder sobre ela. Nossa, e quando que ela aparece mais, assim, Bia? A gente estava falando no outro SecaCast, praticamente, de você se comprometer, de falar, não, eu vou fazer as coisas. E é ali que a sabotadora começa que meio que aparecer, né, Bia? Sim, exatamente. Ela vai aparecer quando você começa a arrumar um monte de desculpa, aí você percebe, ou é você ou é sua sabotadora falando, né? Porque é fácil eu vir aqui e falar assim, eu não vou aprender inglês que eu não tenho tempo, né? Mas eu tô em quarentena. Como eu não tenho tempo? Todo mundo tá com tempo. Percebe que é uma sabotadora interna minha falando comigo? Sim. Você não vai aprender inglês, entendeu? Mesmo que você mora fora, um exemplo, não vai aprender. E a mesma coisa com as meninas. Não vai emagrecer. Você já tentou de tudo. Não vai emagrecer. E aí você fica eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como, eu não sei se eu vou ficar motivada, eu não sei se eu tenho condição de aguentar o processo, eu não sei se isso é para mim, se isso funciona para mim. Então aí fica reafirmando isso o tempo todo. Quem está fazendo isso, na verdade, é a sabotadora interna. E se a gente não matar essa sabotadora ali logo, cortar o mal pela raiz, é perigoso a situação ficar pior. Verdade. E se ficar pior, você toma, ou você perde o controle da situação, pode acontecer um acidente. Não, Muito perigoso.
né, Bia? Porque assim, quanto mais você cede para essa sabotadora interna, ela está te sabotando. Então você acaba não fazendo o exercício que você precisava fazer, não comendo o que você não deve comer, na verdade, ela te sabota pelos dois lados, entendeu? De não fazer e fazer o que está de errado ainda no processo. E aí, Exato. quando de repente começa a não só ficar subindo peso e não emagrecer, mas de repente começa a ter um problema de saúde, uma diabetes, um colesterol e vai para frente, né, Bia? Exato, por isso que eu falei, essa questão do acidente é justamente por isso, né? Porque às vezes a gente está ali no processo, não está tendo muita noção do que está rolando, né? Sim. Tipo, eu não tô vendo, né? Tipo, tá aqui. Aí depois vai fazer exame médico, o que acontece? Tudo desregulado, tudo. Tá. Colesterol, os exames, Uhum. triglicérides, hormônios, está tudo desregulado. E aí? E, Bia, como que você consegue superar essa sabotadora? Como é que você consegue, tipo, eu sei que você não consegue eliminar ela completamente de estar ali, mas se você conseguir ver ela e se você consegue ver a armadilha, você não precisa estar caindo o tempo todo na mesma armadilha, concorda? Se ela é uma armadilha, está ali, você não precisa estar caindo o tempo todo no mesmo buraco. Você pode desviar desse buraco. Como é que a gente faz isso? Primeiro é prestar atenção no que você faz quando você se compromete a fazer algo. Então, se você, por exemplo, se comprometeu a entrar na jornada Seca 30, o que você vai fazer? Você já fez a inscrição? Você entrou no Telegram? Você vai assistir às aulas? Porque você falou que ia fazer tudo na jornada. Você está fazendo o que você falou que ia treinar. Então você tem que prestar atenção quando você se compromete, porque quando você se compromete e não faz, você está dando brecha, né, para a sabotadora entrar ali e falar, nessa daí não dá conta. Então, já era, né? Pode ser, ela aparece bastante quando a gente trouxe a ideia da dieta ou de você tá, não, eu vou comer mais saudável, entendeu? E aí você vê que ela dá um jeitinho, né, de entrar uma armadilha ali no comer saudável, ou de treinar, ela dá um jeitinho de dar uma desculpa. Eu tô, igual a gente falou no episódio anterior, tô de TPM. Então, aí a sabotadora ganhou o palco ali, né? Tipo, olha, tem uma razão aqui, eu não posso fazer isso, né? Exatamente. Você tem que prestar atenção também, porque o que acontece internamente ali com você, quais as ações que você está tomando diante disso, né? Quem é que está tomando essas ações? É você porque você realmente queria ou existe alguém ali, no caso a sabotadora, que está ali dentro de você? E se você não toma o controle ali da sua vida no momento, né? Essa sabotadora toma conta. E aí ela toma o controle da sua vida. Aí é aquilo que a gente falou. Se você deixa isso acontecer, já era. Então, para não causar esse acidente, para não deixar as coisas piorarem, o que é que você tem que fazer? Presta atenção nas atitudes que você está tendo. Quais são os comportamentos que você está tendo diante disso? Legal. E, Bia, você tem algum exemplo de alunas suas que conseguiram vencer essa sabotadora de tempo em tempo? Sim, eu tenho a Lohane, que ela Uhum. já sempre teve uma vida assim ativa, saudável, tudo. Só que daí ela parou. E qual foi a primeira parte da sabotadora dela? O casamento. Ela casou. Então, quando ela casou, ela se dedicou total ali para o casamento, aí ela parou de treinar. Aí, tipo assim, e ela queria treinar para ela conseguir emagrecer, para poder, né, entrar lá no vestido e tudo mais. Aí não, casou, parou. Aí depois que ela casou, tipo assim, casou, né? Aí a sabotadora vem, você já tá casada, por que você quer treinar? Você queria antes treinar para entrar no vestido, agora já era, chega, não precisa. Aí ela parou, né, de treinar, e aí qual foi a desculpa da sabotadora dessa vez? Tem que fazer comida pro marido, você trabalha tempo fora, não dá para você ficar em casa, tal, tal, tal. Aí o que ela fez? Parou mais uma vez de treinar. Aí como que ela foi vencendo essa sabotadora? Ela falou: pera, eu sempre fui uma pessoa saudável, gostei de me exercitar sempre. Agora que eu tô vendo que meu peso está aumentando na balança e eu tô colocando a culpa no meu casamento, não, você não vai me dominar, não. E aí, aos poucos, ela foi retomando, né? Por mais que estava difícil, porque quando você inicia, é difícil, mas também quando você vai retomar o processo, parece que é pior.
E aí, aos poucos, ali ela foi colocando de novo exercício físico na rotina, aos poucos, aos poucos, aos poucos, e ela foi lidando com a sabotadora. E quanto mais a sabotadora vinha no sentido de você não vai treinar, você não vai fazer, ela ia lá e debatia, né? E ela provava que ela era mais forte. A mesma coisa aconteceu com a Fer também. A Fer não queria treinar, não é que ela não queria treinar, ela se sabotava nesse sentido, de tipo, ai, tô cansada, ai, não dá para fazer, ai, hoje não dá, sempre ficava postergando. Então, no da feira aparecia como uma postergação. Você fica postergando, posterga, posterga, posterga. Hoje não, hoje ela já venceu isso. Hoje ela treina, hoje não tem mais essa história de sabotador, entendeu? E se às vezes elas estão vendo que tá levando para outro caminho, de tipo, ai, não tô bem com o meu corpo, tipo, epa, quem que tá falando isso? Eu me amo, tô bem, tô treinando. Calma, no momento certo eu vou chegar ainda onde eu quero, né? Só o fato de você não ficar dando ouvidos à sabotadora, que a chance dela fazer você parar o processo é muito grande. Entendi. Então, isso daí. E assim, se você prestar atenção nos sinais dessa sabotadora, eles são bem visíveis, que nem você falou, de repente a roupa não consegue servir mais, você vê, ou mudou a balança, ou de repente você tem uma doença, ou alguma coisa, você começa a ver visivelmente quando você está cedendo à sabotadora, né? Exatamente. Quando você viu que esses pensamentos não são seus, e que eles estão aparecendo ali de alguma forma, você tem que falar, epa, peraí, quem que tá aqui falando isso para mim? Não sou eu, Não, né? muito top. E Bia, depois que você viu essa sabotadora, você começou a desviar da armadilha ali. O que mais que, tipo, ela começa a criar na nossa cabeça, entendeu? Que tipo de objeção que ela consegue fazer ali? Então, quando a gente, beleza, a gente sabe que existe uma sabotadora, né? Mas assim, a gente sabe que tem essa voz interna, a gente sabe que tem coisas ali que ficam querendo parar a gente, né? Aí o problema tá onde? Ah, beleza, eu tenho uma sabotadora, mas como eu sei quando é que ela vai agir ali? Então, às vezes, as pessoas sabem que tem, mas não sabem quando que tá, não sabe diferenciar quando ela vem ali. Quando ela Entendi. vem para realmente falar ali, para se manifestar, vamos dizer assim, né? Ou elas falam assim, eu não tenho o que fazer, já está dentro de mim. Todo mundo tem essa parte negativa, né? Esse sabotador interno. Todo mundo tem. E não tem como fugir. Assim, desde que você, né? Não tem como você falar assim, ó, sai de mim. Ele vai estar ali. E sempre quando você menos esperar, vai aparecer. Agora, como você vai lidar, aí é outra situação. Então, você não ficar nessa, não tem um jeito, não tem o que fazer, não tem mais jeito, tá dentro de mim. Ou, eu não sei quando vai aparecer, não sei lidar, é pior. A fase dessa negação é pior, porque quanto mais você nega, o problema vem. Então, assim, aceita que vai existir e sempre vai existir, mas como você vai lidar com isso, aí é outros 500. Aí muda a jogada, aí muda tudo. Legal. E um jeito errado de fazer isso é você ignorar, né? Exato. Exatamente. É você ignorar esses sabotadores e continuar fazendo os mesmos erros, ignorando, fechando, né? Ah, tampa o ouvido, não quero saber, deixa ela falar aqui, tipo, aí faz piada para amenizar a dor do que a sabotadora está fazendo, né? Como assim fazer piada? Ah, eu sou uma bolinha mesmo, não tem o que fazer. É a sabotadora que falou isso para ela, e aí ela se conscientiza, na verdade, ela acredita naquilo, e aí o que ela faz? Ah, tá bom, é assim mesmo, não tem o que fazer, é verdade. Aí ela se deixa por vencer desse pensamento negativo, né? Eu tinha uma amiga que ela estava indo para a Itália, eu falei até inclusive disso no Telegram esses dias, e aí a gente tinha ido num pub e tal, e aí tava todo mundo conversando. Aí uma das meninas falou assim: Nossa, você vai pra Itália, vai comer um monte de macarrão, vai comer massa pra caramba, vai voltar gordinha. E vai voltar gordinha igual eu. E tipo assim, não tem graça. Tipo, ela fez piada dela mesma para ela se confortar com o que ela é, com medo de mandar a sabotadora dela calar a boca. Tipo, ó, eu vou mudar, eu não quero ser assim. Então a sabotadora fala o quê? Você tá bem assim, tá tranquilo.
E aí ela faz piada dela, leva na brincadeira. Não, muito top. E agora, qual o jeito de resolver isso, Bia? Qual que é o jeito mais fácil de a gente poder se preparar para essas armadilhas que a sabotadora fica espalhando na nossa cabeça, né? Exato. Primeiro passo, tem que saber que ela existe, tá? E aí Hum. você não ficar ignorando esse processo. Ela vai estar ali, ela vai aparecer horas mais fortes, horas mais fracas, mas ela vai aparecer. Então não ignora. Não ignora que é pior, né? Presta atenção nas armadilhas e nas arapucas que ela vai colocando para você, seja você fazendo ali a sua dieta, comendo, e aí depois você vai lá e quer comer um pistache e tudo mais, aí você come um, dois, três, quando você vê, você comeu o saco inteiro, né? Ou quando ela sabota você, por exemplo, eu vou treinar hoje, hoje vai. Aí ela coloca algum empecilho no meio do caminho que você vai ficar estressado, vai ficar chateado, não vai querer treinar, e aí ela vai te acalmar. Ela vem com uma calmaria. Tá tudo bem, fica tranquila. É assim mesmo, você sempre faz isso, tá tudo bem. Então ela vem também como algo para te confortar, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso para não cair, né? Você pode cair uma vez na armadilha, normal. Como você vai saber que algo é ruim se você não, né, não passar por essa experiência? Você não vai saber se é para você ou não. Então, como que você faz? Se você caiu ali na armadilha, presta atenção. Só que não fica caindo todo dia na mesma armadilha, no mesmo, né, o tempo todo. Então, você cai uma vez, mas não cai o tempo todo. Eu já vi ela aparecer de jeitos diferentes também, Bia, tá só vindo aqui enquanto você está falando. Olha lá. Eu já fiz isso também, entendeu? O meu sabotador interno aqui, tipo, de ir para academia, treinar e sair da academia. Ah, agora eu treinei, tudo bem, e aí vou lá e como um Big Mac, entendeu? Tipo, a minha, como é que é o nome? Minha celebração é comer o Big Mac. E daí, acabou com tudo. Come todo dia que vai para academia, come um Big Mac e um sorvete. Exato. Exato. E aí começa, tipo assim, eu tô treinando, então eu posso ficar comendo. Aí come todo dia também, isso tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas não saber diferenciar a forma como essa sabotadora vem, dá ruim. Uhum. Dá ruim é aquilo que eu falei, o acidente é gigante. Gigante. E assim, Bia, eu acho que a gente está indo. É um episódio um pouco mais curto hoje, que é um episódio bônus para a gente, tudo aqui. Mas e como que. Qual o passo que a gente pode tomar para poder tirar essas arapucas do meio do caminho, entendeu? Ou poder pelo menos estar se vendo onde que elas estão quando elas aparecem. Top. Eu acho que o primeiro passo é você começar a perceber que erros que estão acontecendo frequentemente quando você se compromete com alguma coisa. O que tem acontecido frequentemente que é a mesma coisa? Está errando na alimentação, está errando burlando o treino, matando o treino, você está errando dando desculpa de tempo, você está errando dando desculpa de dinheiro. O que está sendo a sua desculpa? Né? A sua sabotadora, como é que ela está se manifestando? É em desculpa, é em alimentação, é em preguiça, é em cansaço? O que é? Como é que ela está se manifestando? Então, quais são esses erros que você tem feito aí de forma mais frequente que está te impedindo de ficar comprometida no processo quando você realmente fala, dessa vez vai ser diferente? Aonde você está colocando a culpa? Né? É no marido? É no filho? É na alimentação? Aonde que está a culpa? Em quem você está jogando? Quem você está culpabilizando? Né? E qual é o seu pistache? Né? Você come pistache, então? Tipo, é saudável, vou lá e como um. Aí depois você vai lá e come o saco inteiro. Né? A gente teve uma pessoa que você acha que você fez a mentoria, por exemplo, amendoim. Amendoim é saudável se você comer pouco também, né? Mas teve uma mentorada, é isso que fala? Isso, Quando você mentora alguém? isso. Mentorada que ela falou que, nossa, o ponto fraco dela era amendoim. Exato. Ela comia um monte de amendoim. Amendoim, teoricamente, é saudável, né? Mas olha o fato que ela estava comendo amendoim o tempo todo, não se tornou mais saudável. Então, assim, qual é o seu pistache? Qual é o seu amendoim? O que você está fazendo em excesso para compensar alguma outra coisa, né? Tem que comer um doce ali, deixa de beber água, tá comendo doce em excesso, arruma briga com o marido. Aonde que tá? Tem que tentar encontrar, tem que tentar achar. Aonde que você está descontando? Aonde você está colocando essa desculpa?
E quem que tá colocando? É você ou a sua sabotadora? Porque assim, Júnior, eu aprendi isso na terapia. Quando você, às vezes a gente não vê as coisas, né? Por isso que é bom fazer uma terapia, porque você vê o problema de fora da situação. E o que eu aprendi na terapia foi o seguinte: quando você, quando ela me trouxe na mesa alguma coisa e que eu falo, caraca, eu não percebia que eu estava fazendo isso. E aí ali já ficou ciente para mim. Então, ele não é mais um erro inconsciente, ele é consciente. Se eu permanecer errando. Então, se eu tô fazendo tô cometendo um erro, né? Tô fazendo alguma coisa que não é bom e eu não sei, ok. Agora, quando você sabe, você está persistindo ali naquele erro conscientemente. Então, é a mesma coisa. Você está com a sua sabotadora, você não sabe onde que está o problema. Aí você descobre, putz, olha, minha sabotadora está em culpar o meu marido que não me ajuda. Porque não sou eu, porque ele me ajuda, ele é um bom pai, um parceiro, tal. Mas eu tô colocando a culpa de não estar conseguindo emagrecer nele. É a minha sabotadora que está falando isso. Aí você está vendo que esse é o seu erro. Qual é o erro? Culpabilizar quem? O outro. Quando eu culpabilizo o outro e eu sei que, né, isso é o problema na minha sabotadora, eu já sei, aquilo ficou consciente. Se está consciente, não tem por que eu ficar errando. Se tá consciente, você está errando porque quer. Se está consciente, você está persistindo nisso porque quer. Porque deixou ela tomar conta ali de você. Agora, Então, não, pode falar. Não, é só fechando. Então, quando você não sabe, é porque você ainda não sabe mesmo. Não tem como você mudar algo que você não sabe. Né? Agora, quando você sabe, persistir no erro é burrice, né? Sim. Eu acho, assim, tem umas ferramentas de terapia, de coaching, que eu acho que ajuda muito a gente, e todo mundo pode usar essas ferramentas. Uma é externalizar isso, que é o que você acabou de falar, né, Bia? De repente você está escrevendo, de você poder estar vendo o que está acontecendo, de você poder olhar de fora. Só o fato de a gente estar nomeando essa segunda voz que a gente tem dentro da cabeça de sabotadora já facilita para você poder achar um jeito de superar isso ou de desviar e todo o processo, né, Bia? Exatamente. E quando ficou claro ali para você, quando ficou consciente, né? Você trouxe para a consciência, né? Às vezes a gente repete comportamentos dos nossos pais e a gente não percebe, tá? Inconsciente, eu não sei. Aí quando fica consciente, aí você começa a falar assim: caraca, eu tô agindo igual meu pai. Ou caramba, eu tô agindo igual minha mãe é igualzinha. Aí ficou consciente, entendeu? Aí você traz para consciência. Então, o problema tá da gente não trazer para consciência e não querer mudar o processo. Quer continuar, tipo assim, fingindo que essa voz não existe, que ela não tá ali. Interessante, interessante. Não, muito top, Bia. Eu acho que a gente está trazendo um monte de tópicos. Parece que a gente está fazendo quase terapia, né, com as meninas, mas é importante isso, né, Bia? Sim. Por que é importante a gente trabalhar essa parte psicológica? Porque se você vê, a gente fez uma pesquisa agora para a Jornada Seca 30, por exemplo. A maior parte, tem uma boa parte das meninas que não treinam. E não é porque elas não sabem que treinar é bom. Tem 40%, acho que, do nosso público que respondeu a pesquisa, falou: eu não treino, eu não consigo me motivar, eu tenho ansiedade. E eu acho que meio que quase uma obrigação nossa de poder trazer para cá, porque o treino está lá, tem opção, tem possibilidade. Por que ela não faz? Por causa desses blocos internos, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. E o processo de emagrecimento ele é baseado em 3 pilares. Qual é? Alimentação, exercício físico e psicológico. Não adianta o meu corpo querer uma coisa e minha cabeça querer outra. Não adianta ou a minha cabeça querer uma coisa e meu corpo querer outra. Então, se os 3 não estão alinhados, você vai conseguir emagrecer? Sim. Talvez. Pode até ser que consiga. Só que se você emagrecer, não vai ser sustentável. Porque um ou outro ali não está rodando. E é a pergunta que eu vou deixar aqui para a gente finalizar até esse podcast. A roda da sua vida roda? O que eu quero dizer com isso? Numa roda mesmo,
existem várias coisas, né? Numa pizza, por exemplo, uma roda lá, uma bola. Tem vários pedaços. E na nossa vida também tem vários pedaços. Tem a nossa família, tem o nosso pensamento, tem as coisas que a gente quer, tem o nosso trabalho, nanã, tem várias coisas. Cada um tem a sua pizza ali. Se tiver faltando algum pedaço, como que fica a roda? Fica faltando ali pedaços. Ela não vai girar. Porque tá faltando um pedaço. Então, para a gente emagrecer, a nossa roda do emagrecimento tem que estar completa. Porque se a roda não estiver completa, não roda, literalmente. E se não roda, você não emagrece. Então, fica aí de pergunta para vocês refletirem. A roda do seu emagrecimento, a roda da sua vida, roda? Top. Ou está quadrada? Não podia terminar melhor. Bia, de novo, obrigado. Esse é um SecaCast um pouquinho mais curto, é um SecaCast bônus para vocês que estão na jornada, que estão ouvindo no podcast. Eu espero que possa ter trazido aquela clareza para vocês aí, de ver se a vida de vocês está rodando, a roda da vida está rodando, como a Bia falou. Mais uma vez, obrigado por estarem com a gente e a gente se vê e a gente se escuta no próximo SecaCast. É isso aí. Valeu, Ju. Obrigada, meninas, por estarem aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Tchau.